Oi, gente, aqui é a Marie e hoje vamos ter um vídeo especial aqui editado para o YouTube com a minha câmera. Então, o vídeo vai ser mais lentinho, a gente vai ter mais detalhes nesse tutorial incrível que é desse casaco. E eu vou ensinar no tamanho P, mas vocês podem adaptar para outros tamanhos também. A gente vai utilizar, então, 350 gramas para o tamanho P, tá? Que é bem oversized, é bem grandão, então até sirva para um M. De fios acrílicos da Círculo, eu misturei o Nobre, o Mollet, o Classic Pool. Vocês podem utilizar o Premier, o Comfort, o que vocês tiverem da Círculo de acrílico, tá? Tem até aquele Imperial que tem os pelinhos. A quantidade, como eu falei, eu pesei a peça no final, então eu não tenho a quantidade exata de cada fio que eu utilizei, porque eu resolvi usar restinhos, né? Como vocês sabem aqui no canal, eu gosto muito de usar esses restos de fios. Aí a gente vai utilizar duas agulhas para tecer a peça número 9mm e para fazer os acabamentos a 4mm, tá? As costuras, que eu acho que fica um pouquinho mais firme, dá um pouco mais de... vamos dizer assim, consistência para as costuras. E agora a gente vai começar então fazendo o painel da frente, tá? Pro meu tamanho, que é o P. Eu coloquei 30 correntinhas. Lembrando que vocês podem fazer as 30 correntinhas, fazer a primeira carreira e medir no corpo de vocês. Se, né, vestir metade da parte da frente, é um tamanho ok. Se não, vocês podem aumentar aí 6 correntinhas por tamanho, tá? Cada 6 que você aumenta, você faz um novo leque. Esse ponto é um ponto fantasia que precisa de 6 correntinhas a mais, tá? Pra vocês aumentarem. Aí a gente conta ali, né, 6 correntinhas e vai fazer o primeiro ponto alto alongado. A gente tá começando a fazer o ponto fantasia. Ponto alto alongado é esse com uma voltinha a mais que eu faço dessa forma, mas você pode fazer o ponto alto ou um outro ponto que vocês gostam, tá? Aí a gente faz o segundo ponto alto alongado, faz 2 correntinhas e faz no mesmo buraquinho de ponto mais 2 pontos altos alongados. É como se fosse um lequinho, tá? Aí faz 2 correntinhas para espaçar, vai contar ali 6 correntinhas, né? Na sexta correntinha vai fazer um outro leque de 2 pontos altos alongados. Duas correntinhas mais 2 pontos altos alongados. Tô muito feliz de trazer esse vídeo para vocês. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo assim nesse formato, mesmo pro YouTube. Eu ia até fazer um crochê tá mais fala, mas achei melhor a gente começar aos pouquinhos e tô bem alegre, tá? Então, espero que vocês estejam felizes que eu voltei, né? Que tava muito difícil conciliar os tempos. Então, a gente vai repetindo aí o mesmo processo, ó. A cada 6, você vai lá e faz 2 pontos altos alongados, 2 correntinhas, 2 pontos altos alongados e vai até o final aí da carreira dessa forma, tá? Deve ter passarinho no fundo, enfim, abstraiam. Aí, ó, fiz 1, 2, 3, 4 leques, tá vendo? Espaçados. E agora a gente termina ali com 2 correntinhas, conta uns 2, 3 espaços e faz um ponto alto alongado só ali na lateral, pra começar da forma que a gente, né? Desculpa, terminar da forma que a gente começou. Aí sobe, faz ali 5 correntinhas e vai agora pro meio do leque da carreira anterior e faz outro leque, que são 2 pontos altos alongados, 2 correntinhas, 2 pontos altos alongados. Já repeti várias vezes, mas só para firmar aí na cabeça de vocês. E vai espaçar, né, depois de terminar aí o último ponto alto alongado, com 2 correntinhas, como a gente já estava fazendo na carreira anterior. Aí vai no próximo leque e segue dessa forma, tá? Eu sei que o vídeo não tá com a melhor iluminação, foi num dia super escuro que eu gravei. Eu tô fazendo voice over agora num outro dia, que tá bem mais claro, inclusive, mas a gente tem que aproveitar cada janela de tempo que a gente tem, né, pra fazer as coisas. Senão a gente não faz. Aí aqui, ó, tô finalizando como eu finalizei na carreira anterior e vou adicionar outra cor, que eu sei que vocês têm dúvida, né, de como é que coloca outra cor, outro fio, né, de outras cores na peça, tá? Então, é só engatar, na verdade, não tem nenhum segredo, ó. Você vem, puxa ele ali com a agulha e sobe as correntinhas normais e continua fazendo os mesmos processos da carreira anterior. A gente vai repetir esse ponto bastante, tá? Ele é o ponto da peça inteira, por isso que é um projeto bem, assim, para você fazer vendo Netflix, conversando, não precisa prestar tanta atenção e eu adoro esses projetos mais terapêuticos, tá? Acho que o crochê pode ser uma coisa mais leve, assim, mais passatempo, não precisa ter aquela complexidade da gente ficar contando pontos toda hora, só no comecinho. Aí eu fiz um painel... Aí eu fiz um painel de mais ou menos umas
26 a 28 carreiras pra frente. A gente vai precisar de 2 frentes iguais, então, ó, fiz esse painel aí, tá vendo? E vou fazer um outro igual. Tem 4 leques, tá vendo? Essa é uma parte da frente. Como eu falei, de 26 a 28 carreiras é um bom comprimento, tá? Não precisa fazer tão mais longo que isso. Ele dá uma cedida, então não recomendo até fazer mais carreiras, não. Só se você for muito alta. Ou alto, né? Ou alt. E aí, ó, a gente tem o segundo painel igualzinho, tá? Eu só troquei as cores, porque eu tinha outros restinhos, mas é a mesma quantidade de pontos, igualzinho. Para as mangas agora, eu fiz a mesma quantidade quase de pontos, tá? Você pode fazer a mesma coisa que a frente, se você quiser. Aqui, né, continuando, porque não sei o que aconteceu, eu falei uma palavra mágica e encerrou a gravação. As mangas podem ter a mesma quantidade de pontos, tá? Eu fiz ali com o leque terminando em um ponto só, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Não tem muito segredo, pode fazer igual a frente, tá? Não precisa adaptar. E as costas é o dobro de pontos da frente com 6 pontos, né, de correntinhas a mais ali no início. Então, eu tenho 4, né, para cada painel da frente. Teria que ter 8 nas costas, só que eu tenho 9 porque eu fiz um a mais. Então, você coloca 60 pontos mais 6, ficariam 66. E aí você tem um espacinho para passar a sua cabeça ali, né? Tem que ter um bloquinho para deixar esse espaço, tá vendo como eu tô posicionando ali, ó? A gente vai fazer, ó, fica um espacinho ali para passar a cabeça e a gente vai fazer costuras, são pontos baixos com a agulha número 4 nos ombros da peça, tá? Então, tô costurando os 2 ombros ali, pega as correntinhas junto e vai fazendo vários pontos, não precisa fazer um em cada buraquinho de ponto, você vai vendo aí o que funciona melhor para tua peça, tá? Faz as 2 costuras, então, aí dos ombros. Aí, depois que você fizer, né, a do ombro, você vai abrir aqui a peça e vai costurar a manga aberta, tá? Fazendo o mesmo procedimento. Não tem segredo nenhum. Vai pegar a manga abertinha, né? Que eu sei que o pessoal tem dúvida. Como eu falei, a manga pode ter o mesmo tamanho da frente, ó. Você dobra ali e coloca, tá vendo? E costura aberto, tá? A gente vai costurar as 2 mangas abertas, uma de cada lado. Tá vendo como é que ficou a costura? Só para vocês conseguirem visualizar melhor. Ficou esse espacinho. Aí lembrando, né, que vai ficar ali, ó, tá vendo? Para você posicionar a manga, tá vendo? Repetindo, né, esse processo que eu sei que a gente tem muita dúvida. E a manga você não posiciona ela das correntinhas, você pode posicionar ela da parte ali que você fez a última carreira, tá? Para costurar. Fica mais flexível na cava, acho que fica mais confortável. Um detalhe aí, uma dica para vocês de modelagem, inclusive. Aí costurou as 2 mangas abertas, a gente vai dobrar a peça como se fosse um casaquinho, né? Vai fazer um formato de casaco, tá vendo? E aí é só fazer a costura lateral, que é costurar a manga na lateral e o comprimento da peça com esses pontos baixos que a gente já fez, tanto nos ombros, né? Como no começo ali da manga. E para acabamento final, para abertura, eu fiz vários pontos baixos também. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!